Obrigado, Mi. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Symbiotic Talks, nosso encontro mensal da comunidade de aprendizagem das organizações da sociedade civil, nesse formato que é aberto à participação de outras pessoas e que tem sempre uma ou duas convidadas especiais para nos trazer provocações e inspirações para um tema de desenvolvimento importante para as organizações. O Symbiotic Talks de hoje é sobre cuidado, bem-estar e saúde mental nas organizações. E para conversar sobre esse tema essencial e também delicado, a gente está muito feliz de receber aqui a Lúcia Nader, que eu já vou apresentar para vocês. Antes, eu quero agradecer a presença das 34 pessoas que estão aqui nesse momento, acredito que mais vão chegando, interessadas em trocar e aprender nessa comunidade que conta hoje com 100 organizações da sociedade civil. Uma iniciativa que tem sido coordenada pela Pacto e tem o apoio da Vamos, formada pela Fundação Lema, Instituto Humanize e República.org. Meu nome é Sérgio Sampaio, sou um dos sócios da Pacto e coordenador da Symbiotic, e eu terei o prazer de fazer a mediação do Symbiotic Talks de hoje. Eu também quero dar visibilidade a vocês que uma das pessoas convidadas para hoje, que é a Helena Vicente, não pôde estar. Ela é coordenadora de gestão de talentos do Instituto Internacional Araiara, é uma mulher trans, ativista, negra, psicóloga, pesquisadora. Ela foi convidada para contar da experiência da Araiara com saúde e saúde mental, mas infelizmente ela teve um contratempo e não pôde vir. Com isso, nosso empenho em ter sempre uma pessoa negra, também em evidência nesse espaço da simbiose, que ficou prejudicado, que a gente lamenta. Eu aproveito essa oportunidade para convidar todas e todos que não acompanharam o Symbiotic Talks da semana passada sobre branquitude e poder nas organizações da sociedade civil, que foi com o Thales e a Carol, do Observatório da Branquitude, que procurem a gravação no YouTube e no canal da Symbiotic, que foi muito bacana. Esse encontro também está sendo gravado, para que possa servir de inspiração para outras organizações que não fazem parte dessa comunidade, mas que também estão em busca de companhia para lidar com seus desafios institucionais. Diferente do anterior, ele não será transmitido ao vivo, para deixar a gente mais à vontade de falar sobre um assunto tão delicado. Então a gente vai editar esse vídeo antes de colocar ele no ar, e assim a gente espera que vocês fiquem realmente mais à vontade, num ambiente de segurança e confiança. E quem quiser, ao final, pode procurar a Marina para sinalizar o desejo de que determinada fala não apareça na edição final. Ok? Agora sim, sem mais delongas, quero convidar a Lúcia Nader. Desculpa, Lu, só um minutinho. Como eu vi que outras pessoas estão chegando, a gente está fazendo um check-inzinho para mapear como é que vocês estão chegando aqui. Então, tem um link do Mentimeter para você responder. Eu vou passar a palavra para a Lúcia, e aí eu mostro como é que está essa temperatura de como está o grupo, como é que está chegando. Muito bem, Lúcia. A Lúcia é cientista política, pesquisadora, consultora e ativista na área de direitos humanos. Foi da equipe da Conectas Direitos Humanos por 13 anos, 4 dos quais como diretora executiva. Desde 2015, vem estudando o tema de cuidado individual e coletivo nas organizações da sociedade civil. Foi bolsista da Open Society Foundations, pesquisando o tema Organizações Sólidas em um Mundo Líquido. E atualmente pesquisa poder e ativismo regenerativo, como doutoranda no Instituto de Estudos do Desenvolvimento, IDS, da Universidade de Sussex, Inglaterra. É também integrante dos conselhos deliberativos das organizações Fund for Global Human Rights e Article 19. Artigo 19. Lúcia, é um prazer estar aqui com você. A gente não vai contar para ninguém que a gente se conhece desde 2001, quando a gente trabalhou juntos no Instituto Solar Paz, porque isso vai denunciar a nossa idade. Passo a palavra para você, querida, por favor. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Sé. Bom dia a todas, a todos, a todas. Muito feliz e bastante nervosa de ver tanta gente querida junto. Essa é uma semana que eu estou particularmente emocionada, ansiosa de não estar no Brasil. Vou votar em Londres, foi a primeira coisa que eu fiz aqui, foi mudar meu voto, quando eu cheguei na Inglaterra, da onde eu estou falando há 4 anos. Então, eu vou votar, mas queria estar mais perto, inclusive para tomar uma cerveja depois com Moema, querida, Cris, Marília, putz, tanta gente, eu estou de verdade emocionada, é um prazer enorme para mim.
Vamos que vamos. Eu vou compartilhar aqui com vocês Vamos ver se eu consigo fazer isso. Preciso compartilhar de um jeito que eu consiga ler minha cola. Peraí. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. E não estão vendo a cola? Não, a cola está que escondida, você está super bem. Que ótimo. Parece que eu estou ótima sabendo tudo. Não, então bom. Então, beleza. Só agradecer e dizer que é uma pena mesmo a Helena não estar. Ela ia trazer uma visão muito mais situada de quem está no Brasil, de uma mulher trans, negra, que toca isso no dia a dia. Então, a gente espera ter uma conversa com ela depois, em outros momentos, e ouvir todas e todos vocês sobre esse tema que é muito pessoal e depende muito de cada uma das organizações. Tá? Obrigada Lu, mesmo. Oi. Desculpa, sobre isso, acho que é legal também a gente agradecer e avisar que nós fizemos um chamado dentro da comunidade para que outras organizações poderiam vir hoje aqui trazer algumas experiências. 5 organizações se apresentaram então vai ter um momento que a gente vai abrir o microfone para essas 5 organizações contarem também um pouco da sua experiência. Lindo. Ok? Tá bom, maravilhoso. Acabei de ver que a Magui do Procomum está entrando, ela é uma das organizações que acho que se voluntariou para contar, e eu adoro eles, e a gente fez um trabalho junto nesse tema, então que bacana, e sim, por favor, a gente vai ter bastante tempo para conversar. Sérgio e eu combinamos que, como sou só eu hoje, de eu ter uns primeiros 15, 20 minutos para situar o tema, para expor um pouco, e depois a gente abrir para uma boa conversa. Mas eu queria começar isso tudo, sendo essa semana uma semana tão importante para todos, pedindo vocês chegarem, sentir o corpo na cadeira. Ainda não vou pedir para abraçar a árvore, porque não dá, mas trouxe a foto. Pedir para sentir o corpo, ver se você está confortável, se tem água, café. Coloca o pé no chão para quem estiver se sentindo ansioso. Imagina essa árvore com as raízes embaixo. E aí pega um pedaço de papel, por favor, e uma caneta. E eu queria fazer 2 perguntas para todas nós, que são perguntas que eu acho que nos ajudam a lembrar por que a gente está aqui, antes de tratar de um tema tão delicado. Tá? Então, uma primeira pergunta, se quem quiser fechar o olho, fecha o olho, pode fechar a câmera, mas imagina você, no meu caso, há 22, 23 anos, que foi quando eu conheci o Sérgio, imagina você lá atrás, quando você decidiu se engajar no campo social, quando você decidiu ser ativista ou quando você decidiu trabalhar numa organização da sociedade civil. Se foi mais recente, imagina mais recentemente. Imagina algum momento em que essa decisão foi tomada ou que isso amadureceu em você. Tem alguma palavra ou alguma frase curta que resume qual que foi aquele clique que deu? Qual foi o motivo ou qual foi o clique que te levou a essa decisão? Falou, eu vou me engajar numa organização da sociedade civil, ou eu vou ser ativista de direitos humanos, ou, né, a gente tem um grupo super diverso aqui, então eu não vou conseguir falar a característica ou como cada um prefere ser chamado profissionalmente, mas como é que foi? Alguma palavra? Então anota lá atrás. O que te fez engajar? O que te fez? Ou algum clique que tenha dado para você estar onde você começar a fazer trabalho social, a estar engajado em organizações da sociedade civil. Escreve no papel 1 ou 2 palavras, o que você está sentindo. E aí eu queria convidar para quem tiver confortável, quem quiser, joga no chat. O que foi isso? No meu caso, por exemplo, o que me veio agora foi uma sensação de... lá atrás eu me deu um clique um dia que eu fui numa palestra e eu falei, nossa, achei minha turma. E
a partir daí eu não saí nunca mais dessa turma, que é a turma dos direitos humanos, que é a turma do ativismo. Então, se alguém quiser compartilhar ali no chat, ou uma palavra, ou qual momento que foi quando você decidiu. Aí fecha os olhos de novo quem quiser, ou olha para o papel e pensa hoje. Tá? Então, passaram-se aí alguns anos, muitos ou poucos anos, e acho que todo mundo aqui, né, tem momentos em que fala, vou jogar a toalha, não dá mais. Fiz a escolha errada. Por que que eu estou engajado? Por que que eu estou fazendo isso? Seja o campo de atuação, seja a organização, seja, né? O que que te conforta e te ajuda a continuar? Então, também, uma ou duas palavras. Não tem resposta certa, gente, assim. Hoje, realmente, até às 10h30, não tem nenhuma resposta certa. Escreve, por favor, no papel. Quem se sentir confortável, eu adoraria que jogasse no chat. Beleza. Então, vamos voltando. E eu vi, nós somos 50 agora, aqui. Eu queria só pedir licença para ler algumas coisas que foram compartilhadas aqui no chat e honrar. Carol, não vi que você estava aqui. Que bom. Ixi, a turma está falando. Acho que eu tô ficando meio gringa, eu esqueço que brasileiro topa jogar no chat. Nossa, então eu vou ler assim, muito aleatoriamente, tá? Porque tem bastante coisa, mas a Marília do Procomum falou em sentido, a Isabelle do Sou da Paz, servir ao bem comum, a Cris da Pacto, potência e presença, a Carô, vida real, Carô do Zero, vida real, a Moema do Zero também, acho que foi uma herança de pais muito engajados politicamente. A Carla, da Associação Acorde, estar a serviço. A Rebeca Brandão, propósito. Caio, propósito. Sérgio, estar a serviço. Continua, né? A Carô, as pessoas que fazem continuar. A Marília, hoje, o dia a dia com pessoas muito interessantes fazem ela continuar. A Célia diz que a relação direta com as pessoas da comunidade que fazem ela continuar. O Rodrigo, as pessoas que estão caminhando do meu lado. Juliana, a busca por um mundo mais justo. A Carla, ver acontecer algo novo, estar presente, testemunhar a mudança, mesmo que as pequenas acontecerem. Então, e a Flávia, a advocacia popular me fez caber no mundo. Maravilhoso. Acho que é muito isso, né? de achar sua turma. Não é que você estava muito grande para a caixinha que estava errada. Né? Super obrigada, gente. Então, bem-vindas, e bem-vindos de novo. Hoje o tempo é curto e o tema é cheio de nuances, então eu quis abrir com o que nos faz estar aqui, porque a gente vai falar bastante dos desafios. E queria que qualquer momento, quando estiver esquecendo por que está aqui, olha para o seu papel, vai lá no chat, volta, tá? Porque não é só feito de desafios, e a gente poderia ter mais 1h30 para falar do que é bom no que a gente faz e de quão é importante tudo que a gente faz. Tá? Então, hoje, muito do que eu vou trazer são dados desanimadores, porque é um tema que tem este lado muito presente, mas espero que a gente possa ter outras várias conversas sobre o outro lado. Né? A ideia é que eu comece falando um pouquinho da onde que eu estou vendo o tema, né? da onde eu vejo que esse tema, como é que esse tema do cuidado, bem-estar e saúde mental chegou na minha vida, e depois que a gente tem um momento para falar do conceito, que é isso que a gente está falando? Que bicho é esse? Como é que você chama isso? É cuidado, é saúde mental? Né?
quais os riscos ou ameaças e consequências, né? O que ameaça o nosso bem-estar e cuidado e que consequências isso tem, e quais práticas estão sendo feitas por aí. Tá? Vocês vão ver que para o 2, 3 e 4 eu vou trazer bastante de pesquisas que eu estive envolvida ou que eu estou envolvida atualmente. Não são pesquisas que são apenas no Brasil, são pesquisas, em todas elas foram entrevistados brasileiras e brasileiros, mas são pesquisas mais globais, tá? E várias foram antes da pandemia também. Então, acho que tem aí uma coisa para a gente pensar. Tá? Se alguém tiver alguma coisa a propósito da agenda, por favor, joga ali no chat, o Sérgio me ajuda, se não, vamos que vamos. Quero só te lembrar, Lu, se você vai passar aquelas 2 perguntas de Mentimeter antes. Vou. Tá, eu vou, mas depois de eu falar como é que eu cheguei aqui. Então, vamos lá, de onde que eu estou vendo o tema? Eu, como eu falei, em 99 ou 2000, eu fui num encontro no centro de São Paulo e ouvi uma palestra sobre direitos humanos feita pelo Instituto Sou da Paz e algumas pessoas relacionadas ao Instituto, Oscar Vilhena, tudo, e falei, nossa, eu achei minha turma, que é uma turma que está trabalhando com a questão de segurança e por um viés de direitos humanos, algo que era inconversável na minha casa, com amigos, fora os amigos da faculdade. E desde então, desde essa época, desde 99, 98, 99, eu me defino como ativista de direitos humanos ou ongueira, e eu vou usar muito essa expressão aqui por vício, tá? Vou falar de ativista, talvez, eu estou falando da gente, de alguma maneira, então me deem, por favor, essa licença, ou vou falar ongueira, ou ONG, porque é o que vem para mim. E aí, como o Sérgio falou, eu passei 13 anos na Conectas Direitos Humanos, eu fui para o Sou da Paz, depois fui estudar fora, passei 13 anos na Conectas Direitos Humanos, e há 8 anos, no final de 2014, depois daquela maré dos protestos de 2013, eu decidi me reinventar e saí, eu era diretora executiva na época da Conectas, e saí da organização, tendo vivido o que é a experiência como equipe e como diretora de construir uma organização que queira ser uma organização sólida, profissional, ter várias políticas e processos e estruturas, né, e fazer mudar para mudar o mundo lá fora. Né? E aí, em 2015, eu pude sair da Conectas porque eu fui muito sortuda de conseguir uma bolsa da Fundação Open Society, pela qual eu entrevistei durante 1 ano e meio 112 pessoas, ativistas no mundo inteiro, como eu, para saber, minha pergunta era mais sobre a relação das organizações deles com o Estado, com a mídia e com as ruas, muito inspirada nos processos de 2013. E eu ouvi de várias dessas pessoas que eu percebi e ouvi delas que tinha um nível que eu não estava tratando, que era um nível, eu ouvia de muita gente, eu estou frustrada, eu não sei se eu vou conseguir continuar meu ativismo. Ou, olha, a relação com o Estado até que a gente se vira, o problema é a relação dentro da minha organização. Ou eu tô quase, vou jogar a toalha, eu não consigo nem mais trazer gente mais jovem para minha organização, porque as pessoas aqui estão vendo que eu estou adoecendo de trabalhar em organizações da sociedade civil, por diversas razões, que a gente vai tratar hoje. E eu também me descobri nesse momento que eu tive uma estafa, e eu estava morando sozinha, a 4 horas de Nova York, sozinha, numa casa, e percebi que eu também não sabia se eu queria voltar para o campo, e que papel eu queria ter no campo, sabendo o que esse campo demanda com relação à sua vida pessoal, com relação aos seus sentimentos, seu corpo, alma, coração, e da forma que eu lido com isso, e que as organizações lidam com isso. Aí eu fiz parte de um projeto chamado Wellbeing Project, que era de autoconhecimento para ativistas de direitos humanos. Então, ter entrevistado 112 pessoas, ter passado por um processo de descobrir que eu estava vivendo uma estafa também, de não saber se eu queria voltar para o campo, de autoconhecimento, o cuidado entrou na minha vida. Daí, desde então, o tema de cuidado, não necessariamente as práticas ainda.
Mas em 2015, esse tema passou a fazer parte da minha vida, e desde então eu faço consultorias relacionadas a eles, eu faço parte dos conselhos que eu faço parte de organizações ou de financiadores, eu sempre tento trazer esse tema e ajudar a construir práticas e políticas relacionadas a esse tema, e eu participei de diversas pesquisas, tá? Hoje o que eu vou trazer, aqui são principalmente 2 pesquisas. Uma, eu posso passar para vocês o link de uma delas depois, de todas. Uma foi uma pesquisa que eu participei como aconselhamento, eu não assino nada da pesquisa, mas da Universidade de Nova York, que fez 110 entrevistas em 35 países. Outra é da Universidade de York, isso também é uma questão, várias das universidades que estão estudando o tema são universidades do norte, isso é uma questão e um problema, seria importante conseguir ter mais pesquisas que não viessem em inglês só, e com o olhar do norte. E uma outra que vai ser lançada no dia 27, foi uma que eu conduzi, que é uma pesquisa onde eu coordenei um grupo de 8 pesquisadoras para entrevistar 141 mulheres, apenas mulheres e pessoas não binárias, em 63 países, tá? Sobre o tema de cuidado. Essa pesquisa, eu não vou citar dados dela, tudo porque ela ainda não foi lançada, mas dia 27 ela vai ser lançada, e alguns dos insights e coisas que eu vivi ali eu vou trazer também. E hoje eu faço doutorado na área. Então, antes de jogar as 2 perguntas para vocês, eu só queria fazer alguns disclaimers. Eu não sou psicóloga, eu não sou médica, então eu vou errar no tratamento de alguns temas que eu vou trazer. Me perdoem quem é psicólogo, médica, ou quem sabe mais do tema que eu com certeza tem gente nessa sala que sabe. Eu estou fora do Brasil há 7 anos, tá? Então também eu estou falando com um olhar de quem não está no dia a dia que vocês estão. Então, aí também peço, me corrijam e me provoquem e me perdoem também. E eu falo de um lugar de vários privilégios. Eu sou uma mulher branca de uma classe da elite brasileira e que fala desse tema consciente dos vários privilégios que eu tenho e como esse tema me afeta muito menos do que ele afeta muitos de vocês, que têm identidades ou condições socioeconômicas distintas da minha. Então, dito isso, quem é a Marina que vai jogar, queria ouvir vocês para a gente se conhecer um pouco melhor. Então, para começar isso, o que a gente está falando? O que é cuidado? Tem 2 perguntas para vocês, que vão estar aí nesse link que a Marina vai jogar no chat. Você quer ler as perguntas? Eu não tenho as perguntas aqui. Eu posso entrar no link. Sim, sim. A primeira pergunta é como você classificaria o estado atual de bem-estar e saúde mental dos colaboradores da organização do qual você faz parte? Para a gente também pegar uma temperatura aqui, como é que você está vendo hoje, dentro da sua organização, isso? Tá bom, tá ruim, tá ótimo, tá muito ruim? Qual é a impressão de vocês? Já tem gente votando aqui. E a segunda pergunta é em que medida as questões de saúde mental e bem-estar das pessoas são objeto de conversas institucionais e disparadoras de ações concretas na sua organização. Então, a primeira está checando como é que estão as pessoas dentro da organização, a segunda é em que medida a sua organização está dando conta de falar sobre isso e desenvolver políticas sobre isso. Já tem gente respondendo aqui, daqui a pouquinho eu mostro o resultado para vocês. Acho que a gente pode até compartilhar, sabe? Porque deve aparecendo as votações acontecendo Tá. ao vivo. Eu fiquei de compartilhar também, a resposta do check-in, só para vocês verem, enquanto vocês estão respondendo essa, como é que eu estou chegando hoje. O grupo está chegando, 16 pessoas falaram que estão chegando bem, 9 mais ou menos, e 2 não estão muito bem hoje. Só para a gente saber aqui como que está o grupo. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a outra. Vocês estão vendo minha tela ou a tela com tudo mais? Deixa eu compartilhar aqui, Lu, a resposta, como está chegando? Deixa.
Opa, peraí. Só um minuto. Então, como é que você classificaria o estado atual de bem-estar e saúde mental dos colaboradores da organização da qual você faz parte? Não está dando para vocês lerem aqui, mas aqui é o bom. Estamos num retrato bom aqui deste grupo, né? Praticamente 80% reconhece ou acredita, percebe que tá bem o estado de saúde mental e bem-estar nas organizações. 17% acha que está ruim e uma única pessoa, né, 3% aqui desse grupo, acha que está muito ruim. E a outra tela. Espera lá. Só um minuto. Estou apanhando. Nesse momento, minha saúde mental está mal. Espera lá. Em que medida as questões de saúde mental e bem-estar das pessoas são objeto de conversas institucionais e disparadoras de ações concretas na sua OSCA? Então, aqui tem 12 pessoas falando que é pouco, 7 muito pouco, satisfatório 6 e bastante 6. Então, aqui daria para dizer que a maioria, né, se você pegar o 1 e o 2, 19 pessoas, ou muito pouco ou pouco. Devolvo para você, Lu. Deixa eu... peraí. Estão vendo? Ainda não. Você precisa compartilhar a tela. Eu compartilhei. Vendo? Agora sim. Um slide só, né? Do que estamos falando. Sim. Tá, então isso é o que a gente está falando para esse grupo aqui são esses números que o Sérgio trouxe, né? Então, 80% está bem, 17% acho que os colaboradores não estão tão bem, 3% muito ruim, e quando vai ver se a organização tem conversado ou falado sobre esse assunto, aí a coisa é um pouco mais dividida ali entre o que acham que está fazendo pouco, muito pouco, razoável e bem. Mas nas pesquisas que eu participei, eu vi algumas... tem alguns dados que eu queria trazer para vocês. Tem um elefante na sala sobre a questão de saúde e bem-estar nas organizações da sociedade civil, né? E eu já pus até aqui hoje de manhã que eu acho que esse elefante está sentado à mesa, né? Ele já é um tema, a gente está falando sobre ele, a gente está aqui hoje. Isso era impensável em 2015, quando eu comecei a tratar disso, a gente não falava o que é cuidado, o que é bem-estar nas organizações, mas por quê? Por que está reclamando? Mas o que está sendo feito? Né? Ainda não era um tema tão fortemente, com exceção das organizações feministas, muitas trabalham o tema há muito tempo, mas não era um tema que estava tão disseminado e tão sentado à mesa. Hoje ele está. Tá? Então, eu estou trazendo aqui alguns dados, né, que se relacionam ao universo de pessoas que se definem como ativistas ou como defensores de direitos humanos, mas um dos temas é que 19% dessas pessoas tem estresse pós-traumático, tem síndrome de estresse pós-traumático, 15% depressão, 19% esgotamento ou burnout, e relacionam isso de alguma maneira ao que fazem. Tá? Esse número, 19%, se você comparar o número da Universidade de Nova York, eles comparam com os veteranos de guerra dos Estados Unidos. O número de estresse pós-traumático é maior do que veteranos de guerra, que parece para mim um exagero gigantesco. Eu questionei ele sobre esse número e eu vi a pesquisa. Tá? Então, é um número comparável, óbvio, dependendo do tema em que você atua e de quais condições você tem. 40% das defensoras de direitos humanos acham que as organizações, 14% só acham que elas estão fazendo o que elas poderiam nesse tema. O resto acha que poderia fazer mais. 40%, numa outra pesquisa, acha que ser ativista ou estar engajado numa organização da sociedade civil tem custos pessoais muito altos. E, se você vai para um universo bem menor de ativistas de direitos humanos ameaçados,
que infelizmente no Brasil não é tão menor, lembrando que o Brasil está entre os 3 países que mais matam defensores de direitos humanos no mundo, principalmente ambientais, no Norte e Nordeste, 86% das pessoas ameaçadas, dos ativistas, estão preocupados tanto com a sua segurança física quanto com a sua segurança emocional, com outros aspectos do cuidado, e não só com a ameaça externa especificamente que estão vivendo. Algumas características que nos unem, ou que unem essas pessoas, né? Então, assim, também aqui com vários níveis de licença poética, mas a gente percebeu nas pesquisas que, bom, ativistas são pessoas que trabalham com temas difíceis e muitas vezes em situações difíceis, que priorizam o trabalho e o ativismo acima do bem-estar pessoal, que é altamente sensível e reage a injustiças, tanto internas da sua organização quanto externas, não reage só fora, que tem a sua identidade relacionada com o ativismo, né? Como a Flávia falou aqui, a advocacia me fez caber no mundo. Quer dizer, você tira isso de mim, quem sou eu? Né? Que ignora suas próprias necessidades frente aos absurdos e gravidades das situações com as quais a gente trabalha, ou que não tem escolha também. Que se sente culpado por isso, ou que acha que é egoísmo ou alienação eu pensar no meu próprio bem-estar ou nas políticas que a minha organização confortavelmente tem, sendo que eu trabalho com pessoas que estão em situações muito mais difíceis que a minha. E que replicam, dentro das suas organizações e nas suas relações, bastante daquilo que a gente quer transformar no mundo lá fora. Né? Então, algumas das violências e discriminações. Então, isso apareceu bastante nas pesquisas. Por que isso importa? Lu, Acho que importa. Oi. Desculpa, tem uma pergunta, caso você saiba responder. Qual o percentual dos defensores ameaçados em relação ao total? Você saberia dizer dessa pesquisa? Não sei. Eu tenho o número de Brasil, eu tenho dados de número de defensores, eu posso passar para vocês depois. Tá Mas bom, eu não valeu. sei. Eu posso passar a pesquisa também. Por que isso importa? Acho que importa para mostrar que as 17% ou 20% de pessoas que acham que está ruim ou muito ruim não estão sozinhas, né? E também importa que varia muito, né? Eu posso me comparar com uma defensora de direitos humanos lá na ponta ameaçada? Não posso, mas eu posso não estar bem por outras razões relacionadas ao meu ativismo? Pode ser que sim, né? Tem 1000 complexidades e nuances, e é muito importante que a gente trate do tema no nível individual, organizacional e como um movimento, porque cada vida vale, né? Então, assim, uma pessoa sofrendo, deprimida ou ameaçada e vulnerável com relação ao por causa do seu trabalho, importa, porque é coerente com o que a gente faz. Muitas vezes a gente não aplica dentro das organizações tudo aquilo que a gente prega para o mundo lá fora. Você prega um mundo mais igualitário, mais democrático, com mais equidade, mais transparente, com mais amor, e não é isso que eu pratico dentro da minha organização, ou que a minha organização tem como política, como instituição, ou que os líderes da minha organização não praticam. E isso gera uma incoerência que faz no mínimo vazar energia, mas faz muito mais que isso, né? Porque é uma corrida de longo prazo tudo que a gente está fazendo. Então, você estar bem, em algumas situações, é sim luxo ou egoísmo, mas em muitas outras, né, é uma estratégia política, é uma estratégia de segurança também, é resistência. É estar aí para continuar fazendo o que a gente faz. É estar de pé para reconstruir o Brasil. Né? E essa corrida é de longo prazo, e que mais as pessoas com quais a gente trabalha mais querem, aquelas que se opõem ao que a gente faz, é que a gente não esteja de pé, necessariamente. Né? Então, como isso é uma estratégia política e de segurança, e leva à sustentabilidade, ou faz parte da sustentabilidade e do impacto de longo prazo. E do que isso depende? Depende de muitas coisas, tá? Estar bem, tratar da questão de cuidado nas organizações, e a gente vai ver os riscos daqui a pouquinho. Mas, antes de entrar em cada um dos riscos, queria trazer que pensar em tratar desse cenário que eu estou trazendo aqui é pensar que as experiências são situadas e contextualizadas, então não há um manual único
que vai falar, olha, é assim que todo mundo que trabalha nas organizações da sociedade civil vai ficar bem. Tá? Isso não quer dizer que a gente não tem que tentar coisas e buscar boas práticas e elaborar políticas e trocar, mas é contextualizado e, em muitos casos, é individualizado, mas a ação organizacional é muito importante. Precisa retomar, para olhar para esse tema, a gente precisa retomar a valorização do pessoal junto com o coletivo. Isso é excesso de autocuidado, né? Então, as ativistas feministas, por exemplo, que trabalham com autocuidado, falam em autocuidado e cuidado coletivo, junto o tempo todo. Autocuidado não é vergonha, mas ele tem que ser feito num contexto de coletividade também, né? Porque o pessoal é político, como as feministas também trazem sempre. Precisa ser pensado em 3 dimensões. O que a gente vai ver de práticas aqui são principalmente organizacionais, para dialogar um pouco com os vários de nós que acham que as organizações estão fazendo pouco nessa área, mas tem práticas em nível individual e em nível do movimento, da sociedade, que a gente poderia conversar também. E tem que levar em conta que a gente está falando de relações de poder. A gente está falando de relações de poder dentro das nossas organizações, a gente está falando de relações de poder dentro das nossas casas, a gente está falando de relações de poder entre as organizações e os financiadores, e entre as organizações e quem a gente atua no mundo lá fora. Tá? Eu vou entrar em causas e riscos e consequências, Sérgio, ou quer parar e conversa um pouco? Está muito monólogo, né? Não, vamos em frente. Tá. Então, causas, riscos e consequências. Tá? Então, por que 20% dos ativistas entrevistados estão em trauma, ou 15% estão deprimida? Quais são os riscos que estão trazendo? Fundamental falar de riscos externos, antes de entrar em riscos internos, e os impactos que eles têm. Riscos externos, ou da porta para fora das organizações. O que essas pesquisas acharam? Não é novidade para ninguém aqui, né? Mas que as principais fontes de mal-estar ou de falta de... ou do adoecimento mesmo, ou morte, infelizmente, em vários casos, é o Estado e as suas múltiplas faces de violência, seja as leis que criminalizam a sociedade civil e fecham o espaço cívico, que deixam o ativista trabalhando, ameaçado, sentindo que está fazendo algo que não deveria fazer, etc. e tal, sejam os discursos das pessoas dentro da política formal estigmatizando quem trabalha no campo social, nas ONGs, é tudo corrupto, tudo depende da Lei Rouanet, tudo, né, não sei o quê, então a estigmatização, seja a violência policial e de forças de segurança, ou o tratamento que essas pessoas dão a ativistas e a pessoas da sociedade civil. Aí tem um outro bloco aí que apareceu na pesquisa, que são as forças não estatais, vamos dizer, né? Então, são as forças de segurança não estatais, né? Quem mata, muitas vezes, o defensor ambiental na Amazônia não é necessariamente a mão do Estado, pode ser com a conivência do Estado, mas é um outro ator privado ali atuante, ou em casos como a Colômbia, enfim, apareceu bastante forças paramilitares, e etc. E a violência diária, né, que a gente vive nos centros urbanos e não urbanos do Brasil. Outros riscos internos que levam os defensores a estarem assim, ou os ativistas a se sentirem assim, eu não preciso dizer para vocês que estão vivendo isso muito mais de perto que eu, hostilidade e polarização. A sensação de você estar fazendo uma coisa clandestina que está contribuindo para o mal-estar do Brasil. Se você sai do mundo que você coube, né, Flávia? Se você vai conversar num bar, ou se você vai num casamento de família, ou se você vai no jantar com a tia, que você não vê há 8 anos, né? Essa sensação de que você está sentindo. Outro risco externo bastante forte é que muitas das pessoas que trabalham no campo social, na América Latina, 60% são voluntárias ou 50% têm outro emprego, porque o emprego principal delas nas organizações não está sendo suficiente para elas se manterem. Tá? Então, tem uma vulnerabilidade socioeconômica aí, principalmente de mulheres, que impacta bastante como um risco externo para o bem-estar e para o cuidado das ativistas. Tá? Da porta para dentro, quais são os riscos internos? Né? Então, vamos dizer que, enfim, os riscos externos são muito ameaçadores, e o contexto externo em que os ativistas estão atuando são mais
ameaçadores que nunca, e vocês vivem isso no dia a dia. Mas se a gente olhar da porta para dentro, em geral, o que eu ouço das pesquisas, nos conselhos que eu estou no meu estudo, é que os desafios para cuidar do bem-estar e dentro das organizações incluem esses 12 que estão aqui. Tem tabu acerca do tema e de saúde mental, que é um tabu na sociedade, mas é um tabu que se replica muito dentro das organizações. Tem uma celebração de uma cultura de sacrifício, mártir ou herói, né? Então, é celebrado e recompensado por prêmios internacionais aquele que foi mais herói. Óbvio que tem muita gente que faz trabalhos em situações muito difíceis, mas e que tem que ser reconhecido por isso, né? E vários desses prêmios protegem essas pessoas, inclusive, são importantes. Mas dentro das organizações, a cultura diária de valorização de um heroísmo e de mártir, etc., acaba gerando um adoecimento, tá? Aí, entre várias aspas. Uma dificuldade de medir impacto, apareceu bastante nas pesquisas, olha, eu não sei, eu estou fazendo isso aqui há 25 anos, e eu não consigo dizer se está fazendo alguma diferença ou não. Né? Então, ou porque a gente não mede, ou porque mediu e não deu, ou, né, porque não olha para isso. Dificuldades econômicas e salários baixos, discriminação dentro das organizações por várias coisas, gênero, raça, classe social, excesso de trabalho, não é a única coisa, mas obviamente aparece, falta de acesso a qualquer tipo de tratamento psicológico, falta de direitos trabalhistas ou seguro-saúde, está em ordem alfabética, porque a gente ia usar de uma outra forma, então não está fazendo muito sentido. Mas falta de reconhecimento, então falta de reconhecimento pelos seus pares ou pelas lideranças da organização daquilo que você conseguiu fazer ou está fazendo, falta de dinheiro para a organização ou manter a estrutura de financiamento dessa organização. Muitos ativistas que eu escutei falam que às vezes é mais difícil. Uma delas, uma ativista do México, da Colômbia, se eu não me engano, falou que atende vítimas de violência sexual, falou para mim, o impacto que me dá em gerenciar bem a minha organização para conseguir mantê-la viva financeiramente, com todas as obrigações contratuais com os financiadores, às vezes é mais pesado para a minha saúde do que eu ter que ouvir as vítimas de violência sexual, porque eu tenho uma forma de fazer isso. E elas estão confiando em mim ao compartilhar isso. Eu sei como é que... Né? Então, como é que a gente trata disso? O mau gerenciamento ou a liderança não lidar bem com o assunto, e as relações de poder e hierarquia dentro da organização. De novo, tá, gente? Estou uma lista para a gente conversar e abrir essa conversa e pautar o tema, mas tem coisa aqui que poderia estar mais aberta ou dentro uma da outra e vai depender da organização, da pessoa, etc. Quais são os impactos disso? Né? E aí, por favor, olha para a sua folhinha e lembra por que você entrou na organização da sociedade civil, porque está ficando... tem bastante coisa, mas quais são os impactos desses riscos? Né? Se você somar o contexto externo que eu trouxe, os riscos externos e o contexto interno, nas entrevistas 1000 e nos estudos que tem, e aqui está em ordem alfabética, de novo, os impactos são vários, mas o que mais aparece em entrevistas é adoecimento frequente, abuso de álcool ou de droga, ansiedade, cansaço, conflito com colegas, depressão, desconfiança, desistir do ativismo, distúrbio no sono, dores no corpo, esgotamento, falta de motivação, impacto negativo na família, instabilidade emocional, isolamento, medo, pensamento suicida, preocupação excessiva, estresse ou estresse pós-traumático, que é uma outra categoria aí. Tá. Para finalizar, que práticas dentro desse quadro todo estão sendo feitas, né, ou aparecem nesses estudos e nas iniciativas das quais eu sou parte? Aqui nas práticas, a gente poderia, de novo, ter uma lista gigantesca, e eu vou focar, tem um slide, que é esse, que é um slide focando da porta para dentro nas práticas organizacionais. Tá? Então, não estão aqui práticas individuais, estou completamente disponível para conversar com qualquer uma de vocês depois e compartilhar referências sobre isso e conversar,
mas aqui eu estou focando em práticas organizacionais, tá? Dentro da porta para dentro das organizações, o que eu vejo é que é fundamental o comprometimento das lideranças de que esse é um tema essencial. Tá? Então, se as lideranças da organização não acharem que tratar desse assunto é importante e não é luxo ou egoísmo, é mais difícil o tema emplacar e as práticas darem certo. Mas, se a equipe também não estiver aberta a se engajar e testar alternativas, porque é um tema que não tem resposta pronta e vai errar bastante, também não rola. E se não tiver recursos financeiros e alguma previsibilidade, seja política institucional, seja calendário, também tende a ser um tema que é deixado de lado. Tá? Dito isso, essas são as principais ações que estão aí nas organizações com relação a isso. Várias delas é beabá e poderia estar aqui sobre outros temas que a gente estivesse tratando outro. Mas, primeiro, tentar se informar e conhecer melhor sobre esse assunto. Né? Então, eu não sei para quantos de vocês esse assunto é um assunto novo, e os números que eu trouxe são novos, mas né, o quanto esse assunto é um assunto visível, né? Se capacitar, ter referência. Várias organizações estão criando grupos de trabalho, como se cria grupos de trabalho sobre equidade e inclusão, tem o grupo do cuidado, né? Então, aquele grupo que pensa como é que vai ser o cuidado, o que a gente vai fazer aqui com isso, como é, né? Então, tem bastante isso acontecendo. Criando espaços cotidianos, por exemplo, tem uma organização que eu sou do conselho, que criou a Hora do Cuidado, que é uma vez por semana, semanalmente, tem a Hora do Cuidado, que é uma reunião em que quem quiser vem, é na sala X, e tem ali uma conversa sem pauta, com escuta ativa e alguma metodologia sobre temas deste tipo, com, enfim, uma certa estrutura. Tem um processo de feedback para os líderes. Incluir pontos fixos em pauta de reunião sobre esse tema, porque é um tema que a gente acaba esquecendo. Né? Então, como é que vocês estão? Como é que essa nova atividade que a gente decidiu na agenda de hoje vai impactar na sua vida semana que vem? Quer falar sobre isso? Né? Não é só o check-in, como é que eu cheguei, é como é que eu estou saindo com 10 coisas a mais para fazer. Né? Como é que você estrutura a reunião para que ela dê conta disso? Check-ins, apoio psicológico, eu não vou ler todos aqui, mas reconhecer e celebrar sucesso. Uma coisa que eu tenho visto também bastante é uma rotação de certos tipos de trabalho. Então, a gente trabalha de uma forma muito especializada, muitas vezes, né? Então, eu fico pegando aqui meu campo. Quem entra em presídios, quem entrava em presídios na minha época da Conectas, era uma equipe específica. Óbvio que essa equipe tem realmente a expertise e sabe melhor por que ela está entrando, etc. e tal, mas sempre a mesma pessoa estar exposta àquela situação vai gerar uma sobrecarga ali naquela pessoa. Então, você pode pensar, precisa ter sempre alguém com essa pessoa que seja rotativo, quer ter um debriefing quando volte para a organização, você precisa conversar com seus pares sobre isso, ou quer ter uma psicóloga de plantão para a pessoa poder contar o que viu, além de fazer aquele relatório precioso que vai sair daqui 5 anos. Né? Isso é importante. Isso faz a diferença. Férias, licença remunerada, trabalho, isso aqui é beabá, práticas artísticas ou práticas espirituais e de cura, isso é fundamental, principalmente quando você está falando com organizações dos Estados Unidos e da Europa, que muitas vezes não reconhecem como práticas legítimas de bem-estar e cuidado, práticas que sejam mais espiritualizadas ou práticas que sejam não relacionadas a aquilo que uma visão ocidental, capitalista, rica da coisa tem do que é cuidado. Né? Então, está acontecendo muito isso agora, tem uma disputa sobre o conceito de cuidado. Né? O que é cuidado, o que são políticas de cuidado e como a gente convence, incluindo os financiadores do Norte, de que políticas incluem práticas espirituais, podem incluir, não precisam incluir, mas podem incluir. Atividades de socialização, casas de retiro, então tem uma iniciativa no México chamada Casa La Serena, que é uma iniciativa maravilhosa, que recebe ativistas e defensoras para que elas se revitalizem para continuar fazendo o que estão fazendo por meio de uma série de práticas. Eu acharia maravilhoso ter isso no Brasil. Incluir no seu orçamento anual, quando você vai fazer o orçamento do projeto, esse projeto vai impactar
a saúde daquela pessoa, ou vai impactar as relações interpessoais da equipe, ou né, como é que a gente aborda isso? Como é que você desempacota isso a nível dele aparecer no seu orçamento e no seu planejamento, sem burocratizar também, sem ele ser mais um negocinho que você fala, já fez o seu check-in hoje? Né? Porque também aí ele perde o seu sentido. Né? E aqui uma provocação que nem tudo isso precisa ser transformado em política institucional, porque às vezes a própria elaboração da política vai causar o problema, tornar o problema ainda maior. Então tem um balanço aí sutil entre o que você formaliza como política e o que você vai mudando culturalmente na organização, qual a relação de uma com a outra, que é importante. Penúltimo slide, papel dos financiadores em tudo isso. Eu não sei se o André acabou entrando e tem muitos amigos que estão em organizações financiadoras. E eu sou de conselho de financiadores, de organizações de financiamento. E o que eu vejo é que, primeiro, esse é um assunto, tá? Aparece muito nas entrevistas quando você vai falar com as organizações que a estrutura de financiamento não ajuda no bem-estar da equipe. Seja porque tem muito financiador e você tem que estar o tempo inteiro falando com todos eles, seja porque o requisito de um é diferente de outro, seja porque o dinheiro não é suficiente, seja porque eles só falam outra língua. Os motivos são mil, mas a estrutura de financiamento em si de muitas organizações é em si uma questão. Coisa fundamental, os financiadores são organizações. Então, tudo isso que eu li de riscos e impactos acontecem em maior ou menor medida, porque tem uma série aí também, um lugar que o financiador ocupa, quem está nas organizações que são financiadoras. Tá? Então, essas políticas que eu acabei de ler, várias organizações, vários financiadores estão adotando por serem organizações. Né? E várias entrevistas que eu fiz, a pessoa que eu estou entrevistando, que é financiadora, fala, posso falar antes de mim sem ser financiador? Não estou muito legal. Aí depois fala de você como sendo financiador, né? Então, tem também isso com todos os privilégios, de novo, e todas as características únicas de cada um. O que eu vejo na relação dos financiadores com as organizações é que poderia contribuir melhor para o bem-estar, melhorar a qualidade das relações. Né? Então, assim, ter menos medo na sala, ter menos... a agenda do financiador está mais explícita, porque todo mundo tem agenda, você vai com a sua, ele vai com a dele, ele tem um planejamento, e às vezes só de ter que descobrir essa agenda já é um estresse que poderia ser... né? Então, assim, ter relações de mais qualidade, ter a qualidade do financiamento em si pensada. Então, qual é o valor? Qual o tamanho? Dá para dar mais? Como é que é? Qual a flexibilidade que eu estou dando esse recurso? É recurso que vai ter que usar por a linha? É recurso flexível? Qual a duração do projeto? Então, não é só a quantidade do dinheiro, mas a qualidade que aquele dinheiro tem, a qualidade que aquela relação com o financiador tem. Diminuir burocracia e controle, né? Então, assim, processos de relatório, informe. Então, eu estou trabalhando agora com um grupo de financiadores que é um negócio chamado Trust-Based Philanthropy, que é filantropia baseada em confiança, que tem várias questões também sobre esse assunto, mas uma das coisas o princípio número 1 é faça você mesmo o trabalho. Então, vários financiadores não pedindo mais muitas das coisas que eles pedem para aquele que quer o financiamento fazer, hoje em dia eles fazem como lição de casa. Né? E tem várias ainda a ser testado se isso é melhor ou pior do que pedir. Promover direitos trabalhistas e boas condições de trabalho. Né? Então, quantas vezes, quando eu fui diretora da Conectas, eu não ouvi de financiadores que, olha, não dá para aumentar o salário, porque aqui há 10% só que você pode usar para salário. Ou, mas por que quer? Porque na minha época ainda tinha CLT. Então, mas por que quer pôr todo mundo em CLT? Que absurdo. Ou por que quer pagar seguro-saúde? Né? E como é que você lida com isso, sabendo, de novo, obviamente, não é por maldade do financiador, é por uma cultura toda de financiamento que está aí carregada de desafios. E aceitar a diversidade de visões e estratégias de cuidado. Então, nesse momento, eu estou fazendo uma consultoria para um outro financiador que a gente chama o tema de resiliência. Porque se eu usar qualquer um outro tema, eu não posso apresentar dentro da organização.
né? Então, tem todos os cuidados em como é que você conversa sobre isso. O financiador aceita pagar um retiro de yoga? Ou ele vai dizer, nossa, yoga, por que eu estou pagando isso? Que absurdo. Né? Mas se aquele grupo inteiro acha que yoga é a melhor solução para aquele momento, por que não aquilo? Por que um psicólogo, né? Ou por que não aquilo e um psicólogo? Ou por que não? Então, assim, muitas vezes vem carregado também de uma visão do que é isso, por uma diferença bastante forte de geografia também, de onde os financiadores estão localizados. Então, é isso. E aí, para acabar um pouco assim, o que mantém o ativismo, né? Eu acho que o que mantém a gente no dia a dia, de novo, olhem de novo para o seu papelzinho, né? O que te fez começar e o que te faz continuar, e olha para aquilo que você faz. Mas muita coisa que eu ouço nas entrevistas é recordar os momentos bons, encontrar cúmplices, acho que aqui estava em espanhol em algum momento, nem está errado, mas é cúmplices, ir para a rua. Várias pessoas disseram, quando eu vou para a rua, putz, eu volto e vou mais 6 meses bem, porque precisa estar ali, naquele lugar, no protesto, com as pessoas, com a sua turma. Né? Precisa sentir que você não está clandestino, que você não está... Né? Sentimento de comunidade e pertencimento, poder medir sucessos e impacto na vida real da pessoa. Então, a diferença que faz quando uma pessoa te fala, meu, isso aqui está fazendo diferença na minha escola, no meu bairro, no meu hospital, seja lá o tema que você trabalha, e o reconhecimento e o agradecimento por outros. Né? Não tem ninguém no mundo que não gosta de ser reconhecido pelo que faz. E aqui não é diferente. Né? Então, e é isso. E aí eu deixo aqui, a gente ainda tem aí meia hora, mas deixo aqui meu e-mail, super aberta a conversar com todo mundo, a continuar. Eu quero ouvir também, faz sentido, não faz sentido, e agradecer demais pela oportunidade. Obrigado, Lu. Obrigada a você. Você falou da importância do reconhecimento, eu ia reconhecer que foi incrível a sua provocação inicial aqui. Obrigada. E, bom, queria convidar as pessoas... Está dando um eco aqui para vocês? Lu, nós temos algumas pessoas das organizações que se apresentaram também para compartilhar um pouco da experiência delas. Antes eu quero fazer só uma pergunta para você, e daí passar para essas pessoas, já nomeando essas pessoas para vocês se prepararem: a Camila, do Instituto Bem do Estar, o Rafael, do Instituto Marielle Franco, a Marília, do Procomum, o Rodrigo, do Instituto Elos. São pessoas que eu queria pedir para se prepararem para contar um pouquinho como é que vocês têm lidado com essas questões dentro das suas organizações. Vou pedir também para a Marina colocar um novo link do Mentimeter aqui para a gente mapear que práticas as suas organizações estão fazendo para cuidado e bem-estar. A Lúcia compartilhou aqui um slide com várias práticas, que inclusive já pediram aqui para você, Lúcia, para você disponibilizar. Mas é legal a gente recolher aqui com o grupo das organizações presentes, a ideia dessa comunidade, a gente aprender uns com os outros, inspirar também uns aos outros, que vocês possam dizer que práticas vocês fazem nas suas organizações e isso, eventualmente, poder ajudar na jornada, na trajetória das organizações que estão aqui. O que eu queria te perguntar ainda, Lu, antes de passar a palavra para as outras organizações, é o seguinte: um processo de desenvolvimento organizacional pressupõe a gente enxergar nossas sombras. E a gente está aqui numa comunidade de desenvolvimento. No Symbiotic Talks passado, a gente falou sobre branquitude e poder nas organizações. E foi muito importante a gente desmistificar um pouco as organizações da sociedade civil, que muitas vezes, né, estão ali em prol dos direitos humanos, da democracia, do bem, da justiça, e as organizações terem dificuldade de se reconhecer como racistas, porque estamos certamente numa estrutura de racismo estrutural. Então, se as organizações da sociedade civil ficarem no discurso de que estão fazendo o bem e não perceberem as suas sombras do racismo, por exemplo, não tem como avançar nesse tema. Então, nesse sentido, acho que o Thales e a Carol foram muito felizes em falar até daquele conceito da porta de vidro, né? Que a branquitude é aquela porta de vidro que tem uma hora que você dá de cara e fala, nossa, ela esteve aqui o tempo inteiro e não percebi. Analogamente, eu te pergunto, as organizações da sociedade civil também podem ser violentas, também têm ambientes tóxicos,
da nossa experiência da Pacto como consultores que estão sempre dentro das organizações da sociedade civil e também em organizações do setor privado, a gente percebe que muitas vezes as organizações da sociedade civil são mais tóxicas e mais violentas do que muitas organizações de mercado. Assim, para mostrar que isso é uma possibilidade que está rolando. Você falou de vários fatores internos. Mas eu queria te ouvir, você acha que as organizações se percebem como violentas em ambientes tóxicos da sociedade civil, ou também ficam, muitas vezes, com esse discurso de não, mas a gente está aqui a serviço do mundo e tal, e não conseguem olhar no espelho essa toxicidade que muitas vezes pode estar presente? Reajo agora ou espera ver se tem uma... Agora, fala, por favor. Daí Eu acho que você respondeu, né, Sé? Eu sinto a mesma coisa na minha experiência dentro das organizações, nos conselhos que eu sou parte, que também podem ser lugares tóxicos. Eu acho que qualquer relação de você com você mesmo, de você com outros, e qualquer organização, em consequência, pode ser tóxica. A gente não está livre disso, a gente não está livre porque o tema em que a gente trabalha é um tema que tem... o assunto é fundamental. A gente não está livre porque a gente poderia estar ganhando muito mais se estivesse no mercado e não está, então está fazendo um sacrifício na minha organização, então não precisa lidar com isso. Sem dúvida, as organizações da sociedade civil podem sim ser ambientes altamente tóxicos e altamente violentos, e no sentido que você colocou, né? Porque as relações entre as pessoas podem ser dessa natureza, porque as relações de poder, as diferenças não são tratadas como deveriam, né? E se deixar correr mesmo, se torna, pode ser tóxico. E por quê? Daí você faz essa comparação, acho que também tem nesse, de novo, né, de olhar, sempre tentar olhar o indivíduo, a organização e o ecossistema que essa organização está inserida, né? Você pode ser um indivíduo tóxico se você não se olhar o tempo todo e não trabalhar dentro de você, como é que você se relaciona com seu marido, sua família, seus colegas? Sim, você pode. Então, tem uma série de práticas que a gente faz aí, né? Ou remédio que a gente toma para o exercício, ou que você vai fazer para tentar ir melhorando e se conhecendo e se aperfeiçoando para ser cada vez uma pessoa melhor, né? A gente espera que esse trabalho seja feito. Nas organizações é a mesma coisa, a organização pode se tornar um lugar tóxico sem a menor dúvida. A missão e os objetivos dela não é um certificado de que ela não será tóxica, muito pelo contrário, ela pode acobertar, muitas vezes, várias coisas da porta para dentro que a organização não consegue lidar, porque são coisas muito complexas, né? Então, assim, quem sou eu não sei, sei lá, questão de gênero, tá? Vou falar mais de gênero por ser mulher. É difícil uma organização, mesmo as organizações feministas, poderem dizer eu não sou impactado pelo mundo patriarcal. Elas operam no mundo patriarcal. Então, tem, obviamente, que algumas coisas dentro das organizações são coisas que a gente aprende na nossa casa, na nossa escola, na universidade, nas nossas relações, outras são do sistema que a gente faz parte, que é um sistema capitalista patriarcal baseado na discriminação, de todos os tipos, né? Então, isso se reflete dentro da organização, né? É uma porta de... Eu nem sei se é uma porta de... Eu acho que é uma porta que estava sempre ali, mas eu diria que é uma cortina, porque está ventando o tempo inteiro o racismo da sociedade para dentro da sua organização, e você é parte da sociedade quando você está, né? Então, óbvio que é permeável, né? Enfim. Maravilha. Obrigado, Lu. Gente, nós temos 20 minutos ainda. Eu queria convidar a Camila, do Instituto Bem do Estar, você está por aqui, Camila, para contar um pouquinho, e já dizer para vocês que no Symbiostic Talks anterior, a conversa foi tão bacana que a gente dedicou, na semana seguinte, a gente tem encontros da comunidade toda quarta-feira de manhã, a decantar melhor o tema entre nós. E a gente vai repetir isso aqui. Então, na semana que vem, a gente vai ter mais espaço para as trocas entre as organizações que estão aqui presentes. Mas queria convidar para a gente ouvir algumas vozes aqui. Camila, você está por aqui? Oi, eu sou Isabel, vou falar no lugar da Camila. Ótimo, Não sei se obrigado. vocês estão me ouvindo. Eu sou cofundadora do Instituto Bem-Estar. Camila teve que sair mais cedo. A Camila cuida de projetos dentro do Instituto Bem-Estar.
E antes de mais nada, queria agradecer a Lúcia por essa visão, principalmente, né, da saúde da mente das pessoas que são... Eu gostei muito, Lúcia, de você, que você é do meu tempo, dos ativistas ongueiros. Ontem eu falei ongueiro numa reunião de uma formação de ecossistema para a saúde mental, e riram muito de mim. Aí eu falei, gente, será que alguém ainda utiliza, né, essas terminologias? Para mim, por exemplo, a organização da sociedade civil é difícil, o OSC para mim ainda é difícil. Então, só para contar para vocês, o Instituto Bem-Estar, ele nasceu em 2018 com o propósito, né, de desafiar as pessoas a mudarem o seu comportamento em relação à saúde da mente. Então, o nosso propósito que eu tinha aqui para dividir é muito menos do que como é tratado institucionalmente, né, mas um pouco das nossas experiências dentro desse cenário e o quanto é importante a gente falar sobre isso, né, e também tornar esse tema comum, né, e como ele é importante dentro das organizações da sociedade civil também, porque muitas vezes a gente tem uma ideia, né, de que por se trabalhar por propósito está tudo ótimo, né? Eu adorei uma matéria da Trip, não sei se vocês chegaram a ver, mas que quem inventou o propósito foi o capitalismo, né? Porque assim a gente trabalha mais, né? A gente se envolve mais. Então, só para contar um pouquinho para vocês da fundação do Instituto Bem-Estar e como que a gente vem atuando, né, e as nossas percepções. Sou do terceiro setor já há 18 anos, sou especialista em gestão de projetos sociais, né, trabalhei na ONG Banco de Alimentos por muito tempo, depois também fui aí para a Inglaterra, fazer um tempo na Inglaterra, Lúcia, e voltei para o Brasil em algumas outras organizações. Foi quando eu conheci a Milena, que é cofundadora do Instituto junto comigo, e foi logo quando eu conheci, voltei para o Brasil, foi quando depois de uma grande depressão, né? E uma grande depressão por essa questão, né? Trabalhar, ser ativista numa causa que me levou, quando a Lúcia perguntou quando que foi o clique, né? O clique foi quando eu saí da bancada da faculdade, pensei que ia trabalhar com nutrição, caí numa organização não governamental e entendi que ali eram os meus ETs, né? Eu sempre falei que eu fui picada pelo bichinho do terceiro setor, que é um bichinho da modificação, da possibilidade de você mudar, de você fazer parte da mudança, né? Que muitas vezes não é mostrado para a gente que isso é possível, né? E ali eu percebi também o adoecimento disso, de depois de 11 anos trabalhar com ativismo, ser ativista, né? Onde eu já não tinha mais a descrição, o discernimento de quem era a Isabel, quem era o trabalho da Isabel, né? E ali, nesse limbo que eu me encontrava, eu tive uma grande depressão. Quando eu voltei e encontrei a Milena era uma ansiosa crônica, né? Ansiosa do dia a dia. E a gente só conversava sobre isso dentro da organização. Era uma organização de pacientes, uma organização oncológica, e a gente conversava muito sobre saúde da mente, o tempo praticamente inteiro, e principalmente dessa toxicidade que a gente tinha no ambiente de pressão de investidor, de não entender qual que era esse cenário, né? Muito dessas características que a Lúcia trouxe. E aí a gente entendeu que a gente precisava falar mais sobre saúde da mente, porque o que a gente falava ali naquele ambiente reverberava muito, né? As pessoas olhavam e diziam, nossa, também passo por isso, como que a gente pode conversar sobre isso, né? Gerava-se uma identificação, e eu estou falando isso, gente, em 2016, eu acho muito interessante hoje, né, com esse boom da pandemia, a gente fala, nossa, agora estamos com questões de saúde mental. Gente, a gente tem uma pandemia de saúde mental há muito tempo, o Brasil é campeão em ansiedade do mundo, o Brasil é o quarto em número de depressão do mundo, o primeiro da América Latina. E esses números são maiores ainda
né, em outros locais que a gente também não imagina. Estados Unidos é um dos campeões. Você vai pensar, né, que não, que a gente vai ter essas questões nos países mais subdesenvolvidos, mas também não é isso que acontece, né? E aí a gente começou a olhar muito para isso e entendemos que a gente precisava começar a falar de promoção da saúde mental. E foi aí que a gente encontrou a psicologia positiva, que falava muito sobre isso, sobre o ser humano ótimo, né? Como que a gente melhora o nosso bem-estar. E aí a gente tornou, penso, não vamos sair aí de ser, né, ongueiras para sermos empreendedoras sociais. Então foi assim que a gente fundou o Instituto, na vontade, né, da promoção e prevenção da saúde da mente, abrindo diálogos para conversa sobre isso, saindo de uma conversa rasa e podendo ter isso dentro das organizações. Então hoje a gente trabalha muito no conscientizar, no conectar e no mobilizar pessoas para a promoção de saúde da mente. Então, conscientizar, a gente tem muito projeto de informação, o conectar é a nossa metodologia, onde a gente leva para as organizações, né, ferramentas de como que a gente vai potencializar no dia a dia a nossa saúde mental, porque não existe saúde sem saúde mental, a gente não pode esquecer disso, né? E aí tem muito das nossas práticas no que a Lúcia colocou, que está sendo práticas dentro das organizações não governamentais, das organizações não governamentais mesmo, e a gente vê que eu fiquei feliz com essas práticas, principalmente com os ambientes de troca, de diálogo, porque é só assim, porque a gente tem um estigma muito grande sobre saúde da mente, né? O Sérgio abriu o nosso Talks hoje falando, então hoje a gente vai tomar cuidado, a gente vai ver, não vai já colocar essa gravação no ar, né? E aí, logo que ele falou isso, me veio na cabeça, olha, novamente o estigma da saúde da mente, que a gente não pode falar disso de uma maneira mais comum, mais aberta, porque estaríamos falando de uma vulnerabilidade que nos tira da produtividade. É aí que mora a grande questão, né? Então, quando a gente fala sobre saúde física, vai dar um jeito, vai tomar um remédio, vai ficar aqui, vai fazer um exercício e tal, mas a mente dele está intacta, tá tudo bem, ele consegue ser produtivo de alguma maneira, né? Então, a gente vem vendo nas organizações, sem ser do terceiro setor também, em empresas que a gente presta serviços, é nosso projeto de geração de renda, levando, né, esse projeto que a gente tem da nossa metodologia, que vai tanto para a população em vulnerabilidade, com as nossas jornadas do estar, quanto para empresas. E a gente vem vendo que a gente consegue melhorar essa fala, ou seja, a pauta hoje existe, então isso foi algo que a pandemia trouxe para nós. Hoje nós estamos começando a falar sobre saúde mental. E o pulo foi gigante, né? Acho que foi. Desculpa, eu já perdi meu tempo. Eu queria convidar também aqui, outras né? pessoas aqui também para trazer um pouco da experiência. Eu queria pedir para você dar uma fechadinha. Não, mas é isso, assim, queria dizer que eu acho que essa pauta está crescendo muito, eu fico muito contente de ver essa pauta aqui, e a ideia era um pouco mais contar, eu peguei um pouco desprevenida aí, mas a ideia era contar um pouco do que a gente vem fazendo, né? E que eu fico muito feliz em ver essa movimentação que a gente está tendo aqui. Obrigada pela oportunidade, desculpa ter me estendido. Valeu, Isabel, e parabéns pelo trabalho. Rafael, do Instituto Marielle Franco, está aqui com a gente. Rafael. Estou sim, Sérgio. Bom dia. Tudo bom, gente? Eu vou pedir para você ser mais breve aqui, uns 2 minutinhos, contar um teaser aí do que vocês têm feito. Um roteirinho rápido aqui, vou ver se eu consigo passar pelos pontos rapidinho. Ei, Lúcia, tudo bom? Bom te ouvir, como sempre. Bom estar com vocês aqui também, saber que tem um monte de gente também de várias organizações pensando sobre isso. Sou o Rafa, estou no Instituto Marielle Franco na parte de gestão de sustentabilidade e cuidados coletivos, que é uma área que a gente construiu, que cuida justamente dessa parte de olhar para dentro, né? Seja na parte de sustentabilidade financeira e de recursos mais materiais, mas
na parte também de olhar para as pessoas e para a gestão de pessoas e políticas de cuidado. E achei legal a Lúcia ter começado com essa reflexão do desafio de ir da teoria para a prática, né? Que você começou a pensar sobre isso em 2015, não necessariamente a praticar o cuidado, e acho que isso é uma coisa que se emula também do individual para o coletivo também, né? As instituições começam a falar e pensar sobre isso, mas colocar em prática leva um tempo até absorver. Um instituto, como todo mundo sabe, nasce de uma violência política, né? Então, uma organização que, desde o início, a gente busca colocar no centro da nossa estratégia o cuidado. Em 2020 seria o ano que a gente ia fazer, quando a gente começa a estruturar a equipe. Ops. Cortou, né, gente? Esperar mais um pouquinho. Se ele não voltar, queria saber se a Magui do Procomum está aqui com a gente. Tô sim. Foi você que cortou ele, Magui? Não, lógico que não. Magui, saudades. Saudade. O que vocês fariam no meu lugar? Passa para a Magui, né? Rápido, vou fazer o rap, então bem rápido. Para quando... Ai, chegou, Fala, Rafa? fala. Voltou? Não, entra aí. Tá. Entra aí. Então, assim, Magui, do Procomum, aqui de Santos. Primeiro, obrigada, Lúcia, como sempre, abrindo os gates aí para gente. Quando você mostrou aquele slide do impacto, eu fiquei pensando o quanto que daqueles impactos está ligado ao terceiro setor e o quanto está ligado à sociedade moderna. E aí eu fiquei pensando no contrário, né? Então, assim, como que o impacto pode ser positivo a partir do terceiro setor, né? O que nós, enquanto terceiro setor, também podemos jogar contra os impactos negativos que são ou do terceiro setor ou da sociedade moderna como um todo. E aí fiquei pensando numa prática que o Procomum vem falando muito, que eu sou muito... luto por isso, que é a questão que eu chamo da institucionalização do prazer. Então, como é que a gente institucionaliza o nosso prazer? E que eu acho que estar no terceiro setor, isso é muito mais possível. E aí eu queria mostrar rápido para vocês, porque eu sei que tem muita gente boa para falar. Posso compartilhar uma tela aqui, rápida? O ano passado eu defendi o meu mestrado, que é cuidado na construção do comum, principalmente na gestão. Maravilhoso, Magui. E aí, uma das... Ops, peraí. O final do mestrado é um dispositivo de cuidado para pensar ambientes coletivos, seja um laboratório de inovação cidadã, como é o caso do Procomum, seja qualquer outro ambiente coletivo, como um CAPS, enfim, outras organizações. E aí, a partir esse mestrado foi inteiro feito a partir da minha observação dentro do laboratório do Procomum, do Instituto Procomum, que é uma organização do terceiro setor. E aí eu saio dele, né, pensando, né, no cuidado, no comum e no corpo, né, nesse corpo físico, mental, como pano de fundo. Eu cheguei aqui em eixos, 5 eixos, que funcionam como porta de entrada e porta de saída, tanto para a gente receber as demandas, quanto para a gente testar propostas, que são eles o território, onde a gente está inserido, o feminino, esse jeito de fazer diferente do que está posto, as práticas, que seriam da porta para fora, a gestão, que seria da porta para dentro, nada adianta falar de cuidado se isso não é praticado tanto para dentro quanto para fora, e a emergência, né? E aí muito baseada na nossa experiência do Covid, que é quando acontece alguma coisa, que a primeira coisa que você abre mão é o cuidado. E aí eu saio com proposições que são, né? E aí eu discuto, mas vou trazer aqui rapidinho, que é
proposições para o cuidado, né? Para esse corpo do cuidado, que é a presença, a escuta, né? E aí, só abre um parênteses que eu acho importante falar, que como diz uma das diretoras do Procomum, a Georgia, e acho muito importante trazer para cá, que o bom disso tudo é que a gente aprende, isso são coisas que se aprende, talvez ninguém nasça sabendo escutar, a gente não sabe escutar, mas a gente pode aprender. A importância da rede de apoio, rede de segurança, rede de contato, a questão da troca, aquele provérbio, deu cigarro, deu fogo, mas fume junto, então tudo é troca. E aí eu trago aqui uma que eu acho que talvez é uma proposição que no momento tem significado muito para mim, que é a questão do gesto menor. Esse é um conceito que vem da performance, mas as fissuras. A gente vai fazendo, a revolução é muito grande, é muito longe, é muito abstrata. Como é que a gente vai criando fissuras nesse sistema e fissuras de cuidado? E aí, de encontro, né? Essa institucionalização do prazer vem muito de encontro a esse gesto menor. São os almoços coletivos, é o cigarrinho, é não trabalhar no dia do aniversário, é ter férias e recesso, brigar por menos horas de trabalho para que as pessoas possam ser outras coisas para além do diretor, do coordenador, enfim. Acho que eu só vou falar isso para outras pessoas poderem falar. Mas fico à disposição, se alguém quiser conversar mais sobre isso, estamos aqui. Muito obrigado, Marília. Eu gostaria muito que você pudesse voltar também na quarta-feira que vem para a gente seguir nessa conversa e explorar um pouco mais do que você trouxe. Sim, senhor. Stop share. Pronto, consegui. Gente, 10h27, a gente tem uma prática de cuidado aqui, que é terminar pontualmente para cuidar do horário de todo mundo. Rafa, eu queria voltar para você para mais um minutinho, mas também te convidar para a gente voltar aqui na quarta-feira que vem, e aí eu queria passar para a Lúcia poder fazer um encerramento. As outras pessoas que eu citei, que se predispuseram a estar aqui compartilhando com a gente também, eu também vou pedir para que volte na semana que vem, porque a gente viu que tem muita conversa para ser feita. Então, passo para você, Rafa. Beleza, Sérgio. Caiu a internet aqui rapidinho, vamos ver se vai segurar agora. Mas aí, como eu estava falando, então, a gente, 2020, passa por esse processo da pandemia e vai até 2021 sem parar, até março de 2021 sem parar, num pico de trabalho, e março, né, que é o mês onde se completam anos do assassinato da Marielle, a gente, um ano depois, né, da pandemia, num pico de sobrecarga coletivo da equipe também, a gente resolve fazer uma imersão de respiro, onde a gente primeiro dá 10 dias de folga para todo mundo, depois do mês de março, folgas coletivas, que não são descontadas das férias e que não vão ser recompensadas depois. E acho que a importância da organização conseguir ter tranquilidade em relação a esse tipo de compromisso com o tempo, com as folgas, e para além do tempo, a gente tem dado um recesso de um mês também, para além das férias também. Então, as pessoas têm as férias de um mês, mas também tem um recesso de fim de ano que vai de 15 de dezembro a 15 de janeiro, para poder, né, descansar desses anos que tem sido, cada ano parece que é pior do que o outro. E aí a gente, nessa imersão de respiro, abre um debate sobre cuidado, questões programáticas e questões de sustentabilidade. E no debate de cuidado, eu acho que está conectando com uma coisa que você falou, Sérgio, o primeiro texto que a gente traz para refletir e conversar aqui dentro é uma referência que a gente encontrou, que é dos anos 2000, do início dos anos 2000, que fala sobre os hábitos da cultura supremacista branca nas organizações e como essa cultura supremacista branca que envenena, né, a sociedade de uma forma atravessada também está reproduzido nas organizações. E aí a gente fala do perfeccionismo, da vontade de fazer tudo, da vontade de fazer do meu jeito. São 15 hábitos, né, que a gente até traduziu esse texto, que estava em inglês, a gente traduziu ele para português e queremos compartilhar em breve. Mas
e outros textos de outras fundações e organizações feministas, negras e indígenas que falam também do cuidado como um compromisso ético e político e como um processo também, né? Então, acho que não dá para a gente entrar numa chave de que a gente quer fazer uma coisa de cuidado e a gente quer fazer a política de cuidado perfeita, plena, que vai dar conta de tudo, né? Porque isso também vai gerar de processos difíceis, como a Lúcia trouxe. E aí, então a gente faz uma reflexão sobre o que é cuidado para cada um da equipe, então a gente abre um espaço para cada pessoa da equipe trazer o que é cuidado, que vai desde direitos trabalhistas, a rede de apoio, tempo, atividade física, e nisso a gente consegue formular a nossa primeira versão da política de cuidados internos do Instituto, que é baseada em 4 eixos, né, que é o cuidado consigo mesma, o cuidado umas com as outras, o cuidado com o trabalho que a gente coloca no mundo e o cuidado com a organização em si, que é essa organização que a gente está, semente que a gente está plantando para o futuro. A gente formula a nossa política que tem ali alguns dos pontos que a Lúcia trouxe, né, das folgas, férias, reflexão 360 e reflexões contínuas, como esses espaços de aprendizado coletivo sobre desenvolvimento de cada uma de nós enquanto profissionais e pessoas, né? A gente sabe que nenhuma de nós vai ficar nessa organização para sempre, mas a gente quer que a gente possa sair dessa organização profissionais melhores, pessoas melhores, né? No sentido de na melhor versão que a gente puder ser, né? Dentro das possibilidades. Introduzimos uma política de auxílio-terapia também, uma coisa mais concreta financeira, de garantir para as pessoas essa possibilidade, e vamos sempre atualizando e revisando essa política em geral. Então, a gente tem hoje um fundo de apoio para aprendizagem também, que acho que é um outro mecanismo que estimula as pessoas a investirem em aprendizado individual de forma livre, protocolos de cuidado com casos de reprodução de violências, que também são importantes de serem desenhados, e só quando acontece e chega que a gente vai entender na prática como é que as coisas vão acontecer. E agora, e para fechar, a gente está prototipando a criação de uma rede de cuidados coletivos do Instituto, para a comunidade do Instituto, que vai atender a família, a equipe e a rede de sementes, né, que são as nossas voluntárias e mobilizadoras, e potencialmente, se tudo der certo, também vamos abrir para parceiras e organizações parceiras, com o objetivo de trazer psicólogas e psicoterapeutas, mas também profissionais de outras áreas do cuidado, então olhando para o cuidado de forma mais holística e para a saúde de forma mais holística também, profissionais que se disponibilizem a fazer parte de uma rede que possa apoiar essa estrutura, né? E acho que várias das organizações que estão aqui têm potencial, têm capacidade também de, enfim, construir essas redes de apoio coletivas, não só as redes de apoio individuais que cada um de nós tem. E aí, só para fechar mesmo, acho que tem um desafio externo da conjuntura, né, que nos atropela infinitamente. Acho que compartilhando aqui algo que a gente não encontrou solução ainda, que é uma das coisas que mais traz ansiedade e desafio, é como é que a gente consegue, enquanto organização, enquanto pessoas, ter essa compreensão de que a gente não vai dar conta de todos os problemas da conjuntura, e que a gente precisa manter aquele espaço aberto, não programado, não planejado, tanto para o descanso quanto para o que vem de inesperado nessa conjuntura completamente instável que a gente vive. Então, os planejamentos estratégicos que a gente faz não podem ocupar todos os meses do ano em janeiro, porque vai chegar em julho e vai acontecer alguma coisa e a gente vai precisar ter tempo livre, e esse é um desafio que a gente não conseguiu resolver ainda. Então, compartilhando aqui mais, porque se alguém tiver ferramentas e metodologias que funcionaram, vai ser bem-vindo para cá. Obrigado, gente. Rafa, obrigado pelo seu dinamismo em apresentar tanta coisa bacana. Eu acho que só deixa a gente com vontade de te ouvir com mais calma, assim como a Magui, assim como a Isabel e tantas outras organizações estão aqui. A Simbiose tem esse propósito de que a gente possa trocar entre as organizações e não simplesmente convidar uma pessoa como a Lúcia para fazer uma provocação. Por isso eu quero insistir num convite que a gente siga nessa conversa na semana que vem, na quarta-feira. Queria te convidar mais uma vez, Rafa, Magui, Isabel e outras organizações a procurarem a Marina, para a gente daí estruturar um encontro onde a gente possa trocar mais. Lúcia, queria devolver para você, te agradecendo, pedir para você fazer um fechamento. A Marina está colocando um link aqui de um formuláriozinho de avaliação do encontro. Muito obrigado para todos vocês que participaram e ficaram até o final. A gente tinha 50 pessoas ao longo de todo o momento. Foi muito, muito bacana. Eu te agradeço muito. Obrigado também, Rafa. Eu agradeço
agradeço muitíssimo. Queria me convidar para quarta-feira que vem, porque eu adorei tudo que foi compartilhado. Não, acho impressionante tudo, a Isabel, Magui, Rafa, maravilhoso tudo que vocês colocaram, e eu concordo 100% que faz parte de todo um sistema patriarcal, capitalista, explorador, né, que a gente vive, e a gente tem que ver como não replicar as diversas opressões desse sistema ou minimizar dentro das nossas organizações e nas nossas relações. Então, é isso. Muito obrigada. Eu vou mandar depois, eu joguei aqui no chat um link de um site que tem muitas publicações sobre o tema, mas infelizmente só em inglês. E vou fazer uma compilaçãozinha de algumas em outras línguas e vou mandar para vocês. Bom? Mando para a Marina e para o Sérgio, eles compartilham. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigado.